Do Jornal Público, este é o Soundbite, Ruben Martins. E hoje abrimos a semana de Soundbite com a Helena Pereira. Viva Helena! Olá, viva! E com a Ana Sá Lopes. Viva Ana! Olá, Ruben! E com o protocandidato Gouveia Melo. Vamos ouvi-lo. Nem a minha farda, nem a minha autoridade. Se autoridade não é autoritarismo, é autoridade moral, o que for que pensem que eu tenho. Não vou emprestar a nenhum extremismo. Luto no centro, já me defini que estou no centro. E luto enquanto cidadão para que esse centro consiga representar verdadeiramente outra vez os portugueses. Gouveia Melo, sem pressa, veio Ana Sá Lopes falar nesta segunda-feira e, pelos vistos, o candidato à presidência, que ainda não o é, também não tem pressa nenhuma em mostrar-se como sendo candidato. Apesar de já ter registado a marca presidencial, não é? O movimento Gouveia Melo a presidente já é uma marca registada. Mas agora o país está a pensar nas legislativas e Gouveia Melo, quanto mais tarde aparecer na corrida, melhor. É isso, Ana? Eu acho que é, porque penso que Gouveia Melo corre sérios riscos de falar muito, porque ele já foi apanhado a dizer coisas que não faziam qualquer sentido, e se for agora repetir, e já teve que corrigir montes de frases que disse no passado e que afinal não são bem assim. Gouveia Melo tem esta história. Deixa-me só fazer um parêntese, porque eu acho que Marcos Mendes nesta altura deve estar a roer-se por uma razão, que é, ele adorava comentar esta crise política aos domingos à noite na SIC e não pode. Sem dúvida. Eu acho que a audiência de Paulo Portas tem vindo a subir na TVI desde que não há mentes. Pois, isso não tem coisa. Aliás, ele tem estado a falar cada vez mais de política nacional, não sei se tem reparado. Sim, é verdade. Ele no início não falava de todo e agora o cenário mudou. Mas Ana, continua, desculpa. Sim, a coisa vai mudar. Não, é muito interessante que Gouveia Melo está em campanha, como estão os outros candidatos ou protocandidatos no terreno. Gouveia Melo nesta apresentação deste livro de Gustavo Sampaio, que é um livro, enfim, que o tom é os políticos são todos iguais, é um livro sobre populismo, mas ele aproveita para fazer o que lhe têm dito a pessoas que se opõem à sua candidatura, é que é preciso um político experiente para gerir crises como a que vivemos, e para, no fundo, chegar ao papel do Presidente da República. A única vez que um político não experiente foi Presidente da República foi Ramalhianes, mas foi numa conjuntura revolucionária. Porque todas a seguir foi Mário Soares, Jorge Sampaio, Cavaco Silva, Marcelo Rebelo de Sousa, todos eles políticos experientes. Uns que chegaram a primeiro-ministros, outros que foram presidentes de Câmara de Lisboa, outros como líderes dos seus partidos, todos eles muitíssimo experientes. Gouveia Melo é uma carta fora do baralho. E é engraçado ele a dar a entender de que as pessoas que não são políticos também devem ter a sua oportunidade, pelo sistema político. O sistema tem que absorver, não pode ficar só fechado nos políticos e tem que absorver outros. Ele dá-nos aqui um bocado o tom do que vai ser a sua campanha, uma parte dela, de que o não político também tem direito à vida e também pode ocupar altos cargos que não podem estar só reservados a quem a vida toda foi político. Isto vai ser, porque é uma resposta direta, porque essa é a principal acusação que lhe fazem até agora, é ele não ter consciência da instituição Presidente da República ou ter uma visão excessivamente presidencialista relativamente ao nosso regime, e achei graça a essa frase, porque é a frase de quem é uma frase de campanha, uma frase que se vai repetir a partir do momento em que Gouveia Melo lançar a candidatura, que deve ser qualquer coisa a seguir a 18 de maio, por aí, e a partir daí essa frase de que os não políticos têm direito à vida e à presidência da República, acho que se vai-se repetir muitas vezes. Helena Pereira, deixa-me perguntar-te se o facto de Gouveia Melo continuar a ter agenda pública, a aparecer frequentemente, é benéfico para ele, ou melhor era mesmo evitar aparecer nesta fase em que os olhos do país estão focados numas eleições legislativas antecipadas? Eu houve ali uma altura que eu achei que quando percebemos que ia haver eleições, que ele
desaparecesse durante os dias, porque agora o foco está nas legislativas, mas já se percebeu que ele tinha aqui algumas coisas marcadas na sua agenda e que não vai abrir mão disso, não é? E que aproveita um momento de criticar, este momento propício à crítica dos partidos, ele vai na onda e aproveita a onda, é isso que está a acontecer, não é? Agora, eu acho que ao mesmo tempo as várias intervenções dele, hoje foi esta, há 2 ou 3 dias, era um entendimento ao centro, porque não se pode andar atrás de casos e casinhos, e, enfim. Os 80% do centro que se tinham que entender. Exatamente. Eu não sei, 80%. se a gente vir isto, onde é que está uma grande diferença deste candidato que não é político com o que dizem os outros que querem ser presidentes da República? Não sei. Nessa parte do vai na entendimento ao volta, centro sim. não há nenhuma. Exatamente, vai na Agora a volta. dúvida é qual é o centro. Qual é o centro? Nós vemos que, por muito que Gouveia Melo, agora por acaso é engraçado, nesta sessão do lançamento do livro não insultou o Chega, mas já insultou o Chega noutra ocasião, não é? Porque o Chega admite dar o seu apoio. Eu acho que se o Chega der o apoio a Gouveia Melo, o centrismo de Gouveia Melo, o centrismo de que Gouveia Melo se gaba, vai por água abaixo. E isso vai ser muito complexo, porque não sendo candidato André Ventura vai querer colar-se ao candidato com mais hipóteses de vitória. Gouveia Melo pode ser capturado pelos Pois partidos. pode. Que é aquilo Pode que ele não perfeitamente ser quer. capturado pelo Chega. Pelo E Chega e isto, pelo discurso normal dos candidatos dos isto partidos. é um discurso... E isto é- mais, estas declarações dele hoje são uma delícia, porque esta frase dele, em que dá o exemplo dos pedreiros que podem ser políticos, isto são os pedreiros livres, os maçons, é que ele vai buscar um exemplo. Já estás a daquilo... dizer que a maçonaria também Foi estará o por que eu trás lembrei. da candidatura de Ele Gouveia Melo. esforçou-se para dizer que não tem nada a ver e afastar os apoios de maçons, mas olha o azar, o exemplo que ele vai dar, porque é que É ele dos podia ter escolhido pedreiros. tantas profissões e escolheu esta? Deve ter Mas pronto, ouvido não muito vamos falar de fazer pedreiros tipo uma- nos últimos tempos, ou deve ter estudado muito sobre pedreiros nos últimos tempos. É natural, ele tem, eu costumo brincar a dizer que tem cara de maçom, mas isso é uma brincadeira e não podemos estar aqui a fazer teorias da conspiração, como é evidente. É apenas para termos aquele momento de divertimento e o nosso podcast também serve para isso. Claro que sim, Ana, e portanto faz bem Gouveia Melo continuar a ter agenda pública, é isso? Eu acho que fazem todos bem em continuar a ter agenda pública e Gouveia Melo também, porque é evidente que esta crise não era esperada por nenhum dos candidatos, aliás, por ninguém. Eu às vezes começo a achar que não era esperada por muitos próprios ministros e membros do governo também já não estavam à espera daquilo. Isto foi uma crise que foi uma bola de neve, que de repente agravou, foi uma crise que saiu da cabeça de Luís Montenegro. Não terá saído de muito mais gente, mas que o governo apoiou, claro. Mas de facto nós vimos os ministros, os recusos, as contradições, tudo aquilo demonstrava que não havia ali um consenso total e absoluto à volta daquela decisão. E acho que sim, acho que fazem bem andar por aí os candidatos presidenciais. O Marcos Mendes já é candidato presidencial. Caiu-lhe agora a crise, que ele disse, ele até usou uma expressão que nem Gouveia Melo usou contra os partidos, e o facto de se terem metido nesta crise, uma expressão muito engraçada que eu agora não tenho aqui à mão escrita, tenho ali no outro caderno, mas era tipo, tenham noção. É porque esta crise Ganha vem juízo. favorecer os antipolíticos, no fundo, não é? Que é O problema é esse. aquela O problema é ideia esse. que eles não se entendem. Mas esse é o grande problema, e é um problema, obviamente, para Marcos Mendes, que é um ex-líder partidário que é apoiado pelo partido que suscitou a crise, não é? Pelo governo que suscitou a crise, pelo partido do governo. Ou seja, isto é uma situação que põe... Eu achei muito interessante a frase de Marcos Mendes, que nunca viu semana tão desastrada na política portuguesa. Ele foi numa crítica completamente violenta. O Marcos Mendes tem o partido preso ali ao pé e que agora não convinha nada, não é? Agora convinha-lhe também não estar nesta situação complicada, mas pronto, vai fazer a sua vida. Será que Marcos Mendes vai querer Luís Montenegro na sua campanha?
por exemplo, Miguel Albuquerque não quis de todo Luís Montenegro na sua campanha. Sim, já basta Miguel Albuquerque ter aqueles processos todos às costas, quanto mais. Eu acho que depende muito. Mas tenderia a dizer, tal como Luís Montenegro evitou que Pedro Passos Coelho estivesse na sua campanha, a não ser aquela sessão que aconteceu em Faro, na campanha para as legislativas, também tendo a achar que não vai haver... Depende muito dos resultados das legislativas. Eu acho que essa pergunta a gente só vai conseguir responder um bocadinho mais para a frente. Se o PSD sair... Isso, na altura, imagina uma situação uma comissão parlamentar de inquérito, não é? Pois, vai ser complicado, vai ser muito complexo. Nós não sabemos ainda o que vai ser estas eleições legislativas, se vamos ter... Mas isto são coisas para a gente falar noutros episódios do Soundbite. Fica para amanhã. Vamos terminar por hoje. Um beijinho, até amanhã. Um beijinho, até amanhã. O Soundbites é um programa de Ana Sá Lopes, Helena Pereira e Ruben Martins. A música original é de Ana Marques Maia. Siga o podcast na sua aplicação preferida para não perder os novos episódios. O público fica no ouvido.